as bases filosóficas do Zen budismo. A ideia, o conceito de nada é fundamental na tradição Zen budista. De onde vem esse conceito de nada? Como que essa história chega a esse nada absoluto no quadro número 8? Helena, passa para o número 2, por favor. As bases do budismo Mahayana de Nagarjuna. Então, Nagarjuna é um monge budista indiano, e o Nagarjuna escreve um tratado central na história da tradição budista, que eu comentei no encontro passado, que é Versos Fundamentais do Caminho do Meio. Né? Esse tratado é um tratado de lógica. Ora, Nagarjuna é um monge budista e escreve um tratado de lógica. Nesse tratado, ele chega numa... Esse tratado tem uma dinâmica muito simples. Essa dinâmica simples, ela é uma dinâmica que leva o leitor quase ao desespero. Todo leitor que entra nessa obra, que é os versos fundamentais do Caminho do Meio, certo? Ele sente um desconforto. Por quê? Porque o Nagarjuna usa um recurso lógico, que é o chamado tetralema, para desconstruir qualquer tipo de afirmação sobre qualquer coisa. Por exemplo, o mundo tem um começo? Não, o mundo não tem um começo nem em si, o mundo não tem um fim, o mundo não tem isso. Então, ele vai fazendo demonstrações lógicas para apontar as dificuldades que nós enfrentamos quando nós fazemos qualquer afirmação permanente sobre o próprio mundo. Num determinado momento, o Nagarjuna chega à seguinte afirmação, né? Nós não podemos afirmar a existência de nada enquanto algo que subsiste por si mesmo. Por quê? Porque todas as coisas são vazias, todas as coisas são destituídas de uma substância última, todas as coisas são destituídas de um elemento último, e esses elementos todos, destituídos de um elemento último, eles estão numa interconexão, numa inter-relação entre si. Então, o Nagarjuna insere dois conceitos fundamentais do Zen budismo, que é o conceito de vacuidade e de cooriginação interdependente. Bom, aí tem um elemento importante na tradição Zen budista, que surge com o Nagarjuna, que não é um Zen budista, que é um budista Mahayana. Né? Um ponto importante para esclarecer um pouco melhor esses conceitos do Nagarjuna. O Nagarjuna ele dialoga com uma tradição filosófica, outra tradição filosófica Zen budista, e essa tradição filosófica importante, que é a tradição dos Savasivadas, afirmava que as coisas tinham uma essência, que tinha um elemento último, que tinha uma alma, que tinha uma substância última, e o Nagarjuna vai dizer, não, a ideia, não existe uma substância última, não existe um elemento último. Tudo é destituído de substância última. Aparentemente, essa reflexão não tem sentido para a nossa história, o Boi e o Pastor, mas não, ela é fundamental. Por quê? Porque o Nagarjuna está afirmando que todas as coisas são destituídas de essência, de alma, de algo que subsiste independente de outras coisas. Nada subsiste por si próprio. Nada subsiste por si mesmo. Tudo está numa interconexão, numa relacionalidade radical. Então, veja só, o Nagarjuna, ele pergunta pelas coisas, pelo mundo, o que é o tempo, o que é o fogo, o que é a alma, para dizer que nós não podemos concluir que nenhuma dessas coisas subsiste por si mesma. Elas são vazias, elas são destituídas de essência, elas são destituídas de um elemento que faz com que elas sejam elas mesmas. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o famoso princípio da não contradição da filosofia grega. O princípio da não contradição diz que
uma coisa não pode ser ela e outra ao mesmo tempo. Uma coisa tem que ser idêntica a si própria, senão ela não subsiste. Mas veja só, a tradição filosófica ocidental busca uma subsistência, busca uma permanência. Aí nós temos um elemento importantíssimo. A tradição, ou as tradições filosóficas orientais, principalmente do budismo Mahayana, certo? Chega à seguinte ideia: não há um elemento último que subsiste, que permanece. Tudo é destituído, portanto, o que nós temos é a shunya, o vazio, a vacuidade. O que significa esse vazio? Esse vazio significa a inexistência de uma essência. Então, shunyata e pratitya samutpada são, para o Nagarjuna, sinônimos, são dois lados da mesma moeda. Tudo é destituído de essência, de algo que faz com que ela seja aquilo por si mesmo, e tudo está em interconexão. Esse ponto é importante para a gente entender o tal do si mesmo do oitavo quadro. Veja só, essa perspectiva leva a uma lógica diferente da lógica ocidental e leva a ideia de um ego vazio e relacional, de um eu vazio e relacional. Ora, mas esse eu vazio é algo negativo? Não, aqui não tem negativo nem positivo. Passa para o segundo quadro, por favor, Helena. Olha, esse é o modelo lógico que nós encontramos no Nagarjuna. Eu não vou entrar nessas questões lógicas aqui, mas eu só quero fazer uma observação. Né? Nagarjuna é um monge budista e um grande lógico, portanto, não há uma aversão à lógica dentro da tradição mahayana, dentro do budismo. Não há uma aversão à lógica. O budismo é ilógico. Não. O budismo se estrutura a partir de outra lógica. Isso é importantíssimo. Não há uma negação da lógica. A lógica não é uma depravação no budismo. Entende? A lógica é o distanciamento da verdade. Não há nada disso. Então, os exercícios lógicos são importantes em várias tradições budistas. Eu só quero dizer com isso que não há uma negação da própria filosofia na tradição budista do Nagarjuna e várias outras tradições, até do Dogen e tal, né? Nós temos grandes filósofos lógicos dentro das tradições budistas. Bom, esse ponto não é tão importante, mas o elemento que eu quero destacar com essa estrutura lógica é justamente essa. Não há uma negação do pensamento lógico nas tradições budistas. Por favor, o próximo, Helena. Bom, quando o Nagarjuna afirma a não existência de uma substância última, isso não nos permite concluir que as coisas não existem, a não ser que a gente tome a substancialidade como critério existencial. Mas o que o Nagarjuna faz é exatamente demonstrar o erro lógico decorrente de pressupor a substancialidade como critério existencial. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não podemos pressupor a existência de uma alma que subsiste por si, independente das relacionalidades, como critério existencial. É um erro. É um erro admitir qualquer ideia de essência. Então, não existe essência, não existe um elemento que subsiste por si próprio. E não existe nada isolado. Isso a gente já conhece, isso já é bem conhecido, mas o Nagarjuna vai radicalizar essa ideia. Por quê? Porque ele vai dizer que essa inter-relação de tudo com tudo só é possível a partir de uma não substancialidade, a partir de um vazio, a partir de algo que não é, que não está.
Então, o nada absoluto é fundamental para que se compreenda a inter-relação de todas as coisas, inclusive do tal do eu, que vai aparecer mais na frente. Helena, passa para o outro, por favor. Bom, a ideia de vacuidade, de shunyata e de pratitya samutpada, com originação interdependente, chega na China e se funde com um elemento muito próximo a isso, que é que é o caráter complementar de todas as coisas do taoísmo. Mas olha só, o caráter complementar de todas as coisas não está presente só no taoísmo. Ele está presente no confucionismo, ele está presente no moísmo, né? Ele está presente nas tradições chinesas todas, né? E com a ideia do caráter complementar no taoísmo e uma elucidação dessa complementaridade em uma passagem do Tao Te Ching, vai nos ajudar a entender um pouco melhor e colocar de forma mais concreta como é que ocorre essa relação entre shunyata e pratitya samutpada, entre o vazio e o que é completo. Então, vamos para o próximo, Helena, por favor. Eu peguei aí o capítulo 11 do Tao Te Ching, que eu gosto muito, sempre analiso. Ele é assim, ele é o melhor, assim, a melhor exemplificação dessa relação e da função do nada, que nada vem a ser esse, e como que isso ocorre. Eu peguei a tradução do Esproviero e inseri alguns ideogramas, vou comentar rapidamente, porque a tradução do Esproviero, ela não nos permite entender muito bem o elemento fundamental do nada, né? Então, vamos lá. Eu quero usar agora, vou fazer uma reflexão sobre o capítulo 11 do Tao Te Ching, né? Vou fazer uma conexão desses elementos com os elementos do Nagarjuna e passar para outro pensador, e depois nós vamos voltar ao quadro 9. Né? Então, o capítulo 11 do Tao Te Ching é o Tao Te Ching. São duas pronúncias diferentes, porque são duas formas diferentes de escrita, de pronúncia do chinês. O capítulo 11, o Tao Te Ching são poemas, são textos curtos, escritos em formas de poema, né? E tem esse formato. Vamos lá. O capítulo 11 diz: 30 raios perfazem o meão. No manifesto, o uso do carro. Barro moldado faz o jarro. No manifesto, o uso do jarro. Talham-se portas e janelas para a casa. No manifesto, o uso da casa. Portanto, utilizando-se o manifesto, útil fica o manifesto. Quem lê essa tradução do Esproviero fala: o que é isso? Isso não diz nada. É que sempre assim, a filosofia chinesa não diz nada. Agora vamos entender um pouquinho melhor usando alguns ideogramas. Como se a gente... aí sim, né, parece que... então quer dizer que se a gente lesse em chinês seria um pouco melhor? Seria um pouco melhor. Mas vamos lá, só uma análise a partir de alguns ideogramas. 30 raios perfazem um meão. Certo? Os raios são os raios. Vamos pegar, é uma roda. Aqui a referência é uma roda. Raios de uma roda. Uma roda de bicicleta tem os raios, mas, claro, ele não está falando de uma bicicleta, ele está falando de um carro. Um carro que tem umas rodas como uma roda de bicicleta. O meão é aquele centro. É aquele centro. Então, os raios convergem para o centro e formam o meão. O meio. Aí fala, no manifesto, aí, o que o Esproviero fez? Ele traduziu o yo por manifesto. Agora, vamos lá, em chinês, vamos analisar esses dois ideogramas rapidamente. Wu é o famoso
nada. É o famoso nada. Certo? E o yo é o famoso ser, em chinês. Tem o verbo ser em chinês. Então, olha só, no yo, o yo é o não ser da roda. O não ser é o buraco. Não é uma coisa metafísica. Entende? Olha só, se a roda não tivesse aquele buraco, não seria possível colocar o eixo ali. E sem inserir o eixo naquele buraco da roda, o carro não é carro, não funciona. Então, o yong é o ser, e yong é o útil. Então, o ser útil do carro só é possível a partir do seu wu. E é o mu japonês. É o não, é o nada, e é o nada absoluto. É o nada que vai ser o tal do nada absoluto posteriormente. Então veja só, o nada que está sendo colocado aqui é uma ausência. Mas que ausência é essa? É uma ausência que está na roda. Mas o que isso tem a ver? Calma, isso tem a ver. Vamos avançar um pouco mais. Barro moldado faz o jarro. No manifesto, o uso do jarro. Então, vamos lá. Vaso, um jarro ou um copo, eu gosto mais do exemplo do copo, né? Copo e a água, né? Então, a referência aqui é um recipiente feito de barro, mas eu estou com um indivíduo na mão. Então, olha só, barro moldado faz o copo, faz o jarro. No yo é o vazio do copo, é o nada do copo. Se o copo não tivesse esse yo, não tivesse esse que é o nada, se é possível colocar a água no copo. Portanto, a utilidade do copo depende desse nada, da inexistência de algo. Então, veja só, é uma dimensão extremamente prática, ontológica e prática ao mesmo tempo. Mas esse aqui é o mesmo do Shunyata, e esse aqui, ele vai ser aplicado posteriormente ao tal do eu. Do mesmo jeito. Mas vamos lá, por enquanto a gente está nesse passo a passo. Né? Talham-se portas para a casa. No manifesto, o uso da casa. Mais uma vez, né? Fazemos casa, construímos as paredes e tal, colocamos as portas, as janelas, mas a casa só é casa porque ela tem o nada, o vazio, o shunyata, o inexistente. Senão a gente não entraria na casa. Se ela fosse um bloco, ela não seria uma casa. Portanto, utilizando-se o manifesto, o que é útil fica o manifesto, que é que é o nada. Então, veja só, a ideia do nada, que é aquele vazio, que é o vazio, ele é fundamental, a ideia ela é fundamental para a compreensão da funcionalidade das coisas. Veja só, não há aqui uma preocupação como as coisas são, mas é uma preocupação como que elas funcionam. Vamos passar, então, para o próximo, por favor, Helena. Tem umas perguntas aqui, mas depois eu vejo, tá? Veja só, o Fatsan, ou Fazan, mas o Fatsan, é um chinês, do ano, nasceu no ano 643 e morreu em 712. Ele faz uma junção muito importante entre os elementos do budismo Mahayana e os elementos do taoísmo, principalmente os conceitos de Li e Qi, e esses conceitos que eu acabei de falar, que eu acabei de tratar com vocês. Né? Então, ele é o principal responsável pela fusão do conceito de vacuidade e shunyata
e com originação independente, com o mito da rede de Indra. Agora que a coisa começa a esquentar. Por quê? Porque o Zen budismo surge dessa fusão. Portanto, a ideia da rede de Indra, o conceito de vacuidade, coordenação interdependente, de Wo, do chinês, se funde com a rede de Indra e dá formato à concepção de mundo zen budista. E o Fatzan é um dos fundadores do budismo do Huayan, e é a partir desse momento que surge o tal do zen budismo que nos interessa. Então, vamos à tal da rede de Indra. Passa para outra. Esses exemplos aqui eu usei no evento que eu preparei para um evento que teve na Unicamp sobre pensamento oriental, e estou usando ele novamente. Eu queria ter desenvolvido um pouco melhor, mas não deu, mas é o que eu tenho aqui nesse momento. A rede de Indra é o seguinte: Indra é um deus da mitologia indiana, e ele pendura no ápice de tudo, não vou chamar do universo, ele pendura uma rede. E essa rede, ela é uma rede que tem em vamos chamar, cada nó, uma joia, uma pérola. E todas estão interconectadas entre si, todas se ligam, aqui todas não estão conectadas, mas essas redes se interconectam completamente. E cada uma reflete todas as outras. Cada uma dessas joias, cada uma dessas pérolas, vamos chamar de pérolas, reflete todas as outras. Mas todas são diferentes entre si. Mas todas refletem todas. Então, e todas estão interconectadas entre todas, em todas as direções. Então, nós temos aí uma direcionalidade infinitamente uma direcionalidade em todas as assim, uma formação direcional em todas as dimensões, né? E essa rede, ela pode ser aplicada à ideia do que nós chamamos de eu, né? Então, vamos lá. O eu, a partir dessas perspectivas, é um eu... por favor, Helena, passa para o próximo, rapidamente, para voltar nesse. Olha só. Essa é uma rede ocidental na qual o eu é um elemento central. Ele se relaciona, mas ele é um elemento central. E, se necessário, ele subsiste por ele mesmo. Agora, volta a outra, Helena, por favor. Aqui não. Aqui nós não temos um eu central. Aqui, cada um desses elementos, cada uma dessas pérolas, certo? Cada uma dessas pérolas tem no seu centro um vazio. Isso significa que esses eus, que somos nós próprios, eles são destituídos de um elemento último, que faz com que nós sejamos nós mesmos, certo? E eles estão interconectados com todos os outros eus, com todas as outras coisas. Portanto, não há permanência nenhuma. Por quê? Porque todos os eus se interconectam ao mesmo tempo e há uma interrelacionalidade tão radical que todos interferem em todos ao mesmo tempo e todos estão interferindo em todos ao mesmo tempo. Veja só, o 8º quadro do boi do pastor é a percepção do vazio desse eu, mas não é um vazio que retira o sentido de tudo,
mas é um vazio que nos coloca em conexão a partir de outros elementos, que há uma interrelacionalidade, e essa interrelacionalidade não pressupõe uma subsistência. Por que não pressupõe uma subsistência? Porque esse universo é extremamente dinâmico. Sendo extremamente dinâmico, não existiria nada que subsistiria por algum segundo como sendo esse tal desse eu. Mas ele ainda é enquanto eu. Mas ele é um eu extremamente mutante. Esse é um eu. Bom, isso a gente já poderia ter compreendido muito bem, com o Heráclito também, mas aqui nós temos a radicalidade total da ideia de uma não subsistência de um eu, portanto, um eu vazio, um eu destituído de algo que permanece, né? E essa ideia de eu não é tão estranha ao século XX. Nós vamos ter algumas perspectivas da psicologia, até da psicanálise, que trabalham com o eu nesse formato, né? Agora, eu estou falando de um conceito de eu elaborado há 2000 anos atrás, não é no século XX. Então, veja só, o capítulo, o quadro 8, é justamente o atingir esse eu que não subsiste por si próprio. Ou seja, é um eu destituído daquele eu grande que está no centro. É um eu que se relaciona permanentemente e que se funde com outros eus. Então, é um eu que se forma numa interrelacionalidade permanente, né? Na tradição zen budista, essa seria a tal da iluminação. A iluminação é a percepção de um eu que não tem algo no interior que diz, esse elemento é aquilo que permanece. Não há uma permanência, não há uma subsistência por si mesmo. Bom, isso significa que no Zen budismo, nós só podemos voltar para nós mesmos quando nós voltamos para o outro. Não há um retorno para a gente, por si mesmo. Não há esse si mesmo. A gente não pode procurar aquilo que nós somos. Em última instância, qual é a nossa essência? Não há uma essência, certo? A nossa essência é essa interrelacionalidade total de tudo com tudo. Mas o que é que faz com que a Cíntia seja diferente da Maria, da Vitória, do Florentino e tal? As diferenças, tudo é diferente. Tudo é diferente. Gente, essa reflexão permite outras reflexões, se tudo retorna ao nada, para onde vai o nada, isso seria uma outra reflexão para outra aula, né? Mas vejam só, para a gente partir para as perguntas e para uma reflexão, né? O percurso dos 10 quadros, ele é um percurso que tem inicialmente alguém que diz, eu sou eu sei quem sou eu. Aquele ali que o boi desapareceu para o Zen budismo. Quando eu falo assim, não, nós temos eu sei quem sou eu sou eu. Eu tenho uma subsistência, eu tenho isso, então, essa tentativa permanente de afirmar o que nós somos, certo? É o desaparecimento do boi. Certo? E os primeiros traços de encontrar as pegadas desse boi é que vai nos apontar assim, como exercitar, que tipo de exercício que vai nos permitir chegar a esse esvaziamento de um eu que não subsiste por si, portanto, que não se justifica por ele mesmo, mas é um eu que se justifica em relações extremamente complexas. O confucionismo é a mesma coisa. A relacionalidade inicial no confucionismo é a relacionalidade entre pai e filho, todas as coisas. E nós temos uma relação complementar, permanente em todas as coisas. Não é uma relação polar. E veja só, e a percepção do eu destituído
de uma subsistência própria no Zen budismo é a condição de serenidade máxima possível. E nesse momento aqui, esse eu rompeu com todas as amarras. Todas as amarras. Então, a ideia de amarra é fundamental no Zen budismo. Inclusive, a amarra do Buda. Então, nesse momento aqui, o Buda foi para as cucuias. Certo? Deus foi. A ideia de salvação foi também. Qualquer pretensão, ela é uma amarra. Então, a perspectiva zen budista elimina a ideia de que nós podemos indicar caminhos. Certo? Mas vamos ver que no 10º quadro, o ancião não vira para o jovem e fala, olha, eu vou te falar sobre Shunyata e Pratitya Samutpada. Não, ele não faz isso. Isso seria um encontro nos quadros anteriores, no 7º quadro, eles conversariam sobre religião. Aqui não. Aqui há uma supressão total da religião, há uma supressão total de qualquer tipo de vínculo. Isso é radical demais. Eu não sou zen budista porque é extremamente radical. Então, nesse momento aqui não tem mais mestre, não tem mais orientação, não tem mais nada, não tem, né? Mas aí, estamos perdidos? Não estamos perdidos. Pelo contrário, né? O iluminado é aquele que chegou, na tradição zen budista, a essa percepção e não se mata, pelo contrário, ele descobre que essa é a verdadeira forma de vida. Esse é o renascimento. O renascimento é quando ele descobre a vacuidade da sua própria subjetividade, ele renasce. Aí nós temos o 9º quadro, que é uma árvore que floresce, um rio que corre, e depois o velho que se encontra com o jovem, e o velho pergunta, como vai? Você já comeu hoje? Ele não fala assim, olha, eu vou te falar qual que é a verdade. Não tem verdade aqui. Não tem verdade. Não tem receita. Aí tem um ponto importante. As questões teóricas, elas nos permitem vislumbrar, mas aí tem as tais das práticas, das distintas formas de práticas que leva a esse formato. Então, compreender teoricamente é uma coisa. Agora, assumir isso como vida é outra história. Compreender intelectualmente é possível lendo, conversando e repassando, mas chegar a isso só é possível a partir de outras formas. Aí, claro, aí a tradição do Dogen aponta o Zazen, tem outros formatos, os taoístas apontam isso, aqui, tal, tem várias formas de práticas que levam a quê? A junção dessa percepção teórica com a efetivação prática da ideia de um eu dessubstancializado, de um eu que não tem um elemento último. E, gente, esse elemento último aqui é uma crítica radical à ideia de alma que permanece depois da morte. Gente, está aberto para as questões. Vamos lá? Olha, é muita coisa, eu sei que é muita coisa, e ficou certo, condensado e tal, e aí acaba perdendo alguns elementos, mas eu tentei condensar o máximo possível para dar umas pistas aí para entender aquela história e para entender o 8º quadro enquanto nada absoluto e como que as tradições orientais compreendem o tal do nada enquanto um elemento fundamental na formação de todas as coisas. O nada é a afirmação de que nada subsiste por si próprio, não tem um elemento último, não tem uma essência. A ideia de essência não existe nessa perspectiva. Florentino, tem uma pergunta aqui no bate-papo da Cíntia. Uhum. Qual a diferença fundamental entre o budismo e Zen budismo? Eu acho que a diferença fundamental
do Zen budismo é essa ruptura radical com qualquer tipo de orientação. O Zen budismo ele acaba se reestruturando e virando religião, isso, aquilo, mas a radicalidade do Zen budismo é a negação do próprio budismo, a negação do Buda, a negação dos ensinamentos. O Zen budismo é um projeto radical. Tem uma coisa interessante, os budistas, por exemplo, vários budistas de outras correntes falam, mas o Zen budismo não é budismo. Os Zen budistas falam, não, é isso mesmo, isso não é budismo. Isso não é... Então, assim, o Zen budismo é a radicalização do budismo, na minha perspectiva, no sentido de que aquilo que orienta foi por água abaixo. Não há elemento que sustenta mais. E a ausência do elemento que sustenta não leva ao desespero, pelo contrário, leva a uma leveza, leva a uma serenidade. Então, o Lin-Chi tem que é um Zen budista importante, o Rinzai, tem no próprio texto do Eda, se você passar por onde está o Buda, saia de lá imediatamente. E o Rinzai fala, se você encontrar o Buda, mate-o. Então, o Zen budismo é a morte do Buda, a morte de Deus. Por isso que muita gente fala que o pensador que mais se aproximou do Zen budismo, muitos Zen budistas falam, o pensador que mais se aproximou do Zen budismo foi o Nietzsche. Por quê? Porque afirma a morte de Deus. O que vem a ser essa morte de Deus? Então, Dogen é um grande Zen budista. Oi? Travou rapidamente, pelo menos para mim aqui travou um pouquinho a sua fala. E agora? Agora voltou. Então Dogen é um japonês Zen budista. O Dogen foi para a China, foi estudar na China, e século 11, alguma coisa assim, 10, 11, né? O Dogen é de 1000 e alguma coisa, 11. E na época do Dogen era comum, os monges iam para a China e quando eles voltavam, eles traziam carroças e mais carroças cheias de caixas de livros. E o Dogen voltou de mãos vazias. Ele voltou de mãos vazias. Aí falaram, mas o que é isso? Você não trouxe? Trouxe sim. Vamos meditar. Só a meditação. Mas sim, vamos ler. Vamos meditar. Agora, aí ele criou uma concepção, uma estrutura teórica posteriormente. Não há uma negação, porque o Dogen vai escrever um tratado importantíssimo sobre o tempo, que eu ainda vou retomar, né? E tratados de lógica também. Então, não há uma negação dos escritos, mas Dogen diria para o aluno dele, assim, olha, pegue tudo que eu escrevi, jogue fora e escreva você mesmo as suas próprias coisas. Né? Aí o Dogen fala assim, mestre, eu quero te seguir. Entende? Então, o Zen budista é aquele que vira e fala assim, mestre, fala assim, não, você está falando com outra pessoa, rapaz, eu não sou mestre, que coisa é essa? Sai do meu pé. Então, o Zen budista é aquele que fala para o discípulo sair do pé dele. E o budista é aquele que fala, não gruda no meu pé. Venha, sem o meu pé você não vai a lugar nenhum. Então, o Zen budista vai dizer o seguinte, olha, se vire, certo? O problema é seu, entre aspas, gente. Ou seja, não é tão fácil. Ele pode dar umas pistas, mas nós vamos ver que o Zen budista, no final da história, o velho, ele não fala, esse é o caminho, para onde você vai? Ele pergunta, você já comeu hoje? Você viu as flores? E tem outra coisa, ele vai pelos bares, conversar com os bêbados, ele vai pelos caminhos mais tortuosos do mundo. Ele não tem templo, não tem. Ele não monta uma igrejinha. Agora, acaba montando depois e tal, porque aí aparece vão aparecer os picaretas e tal, e tudo isso vai acontecendo, né? E tal, e tudo mais. Mas aí lá na frente aparece um e fala, não, põe fogo nisso tudo. Põe fogo nisso tudo. Essa é a diferença.
O Zen budista o Zen budismo é um projeto muito mais anárquico, de busca do si mesmo. É um projeto mais duro, mas parece ser o mais interessante na minha leitura. Florentino, Oi, quem é? eu, Juliano, beleza? Ô, Juliano. Bom, Bom, você acha que tem, nessa história do boi, no Zaratustra, tem as 3 transformações do espírito? Tem alguma, não sei se você já pensou alguma comparação nisso? E outra pergunta também, como que a gente pode, o conceito de centro nisso tudo, como é que ele, você pode falar alguma coisa sobre isso também? o centro foi para a lateral, né? Por exemplo, olha só, O você pega centro aquela são as imagem. bordas? Oi? O centro são É, as bordas? o centro, na verdade, a ideia de centro ela é muito interessante nas tradições, principalmente da tradição chinesa, entende? Porque o centro ele se desloca permanentemente, entende? Isso é o centro, de repente não é mais o centro, se torna, então, não há um centro permanente. Né? E naquele formato do eu, da rede de Indra, você vai ver que ele não está no centro. Ele não está no centro. O centro é vazio. Então, agora, significa que é um espaço aberto, vazio? Não, não. A ideia de centro ela é muito complexa. Por quê? Nessa linha, entende? Porque na rede de Indra não tem centro. Não tem, assim, é difícil para a gente acompanhar. Por quê? Porque nós trabalhamos sempre, não, aqui é o centro, vai expandindo e tal. Agora, imagina uma rede que se interconecta multidirecionalmente, entende? Todo ponto é um centro. Toda mônada, não, eu falei de mônada do Leibniz, mas toda pérola é um centro. Aí ela olha para o teu, eu sou o centro. A outra vira e fala assim, eu também sou o centro. Entende? Mas vamos ter tudo dizendo que é o centro ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos uma descentralização total de todos os centros. E é uma centralização, né, e uma descentralização ao mesmo tempo. Isso parece um pouco absurdo, mas não é. Né? A ideia de centro só é possível a partir da ideia de expansão, a ideia de centro estático. Né? Agora, como? Se muda permanentemente e tal. Né? Então, isso merece, viu, Juliano? A questão do centro, a ideia de centro e a descentralização, né? Menciono mais uma vez aquele meu desenho dos eus descentrados e os eus que têm como centro o nada absoluto. Mas não é um eu que se perde. Então se o meu eu é o nada, então não tem sentido, eu dou um tiro. Não é isso. Essa é a perspectiva ocidental. Nessa perspectiva, assim, o eu, que não é um eu centrado em si próprio, mas é um eu centrado no outro. Olha só, mas como que é centrado para fora? Isso parece uma contradição. Esse é o verdadeiro eu. É o verdadeiro eu. A grande ilusão é achar que existe um centro em nós mesmos, entende? A volta por si mesmo, o centro e tal, eu sou o centro e tal, o meu eu é o centro, tal, tem um centro. Essa é a grande ilusão, né? Agora, em relação às transformações do Zaratustra, existem já escritos interessantes sobre a criança que brinca, do Heráclito, a criança do Zaratustra, e a criança nos Zen budismo. Então, a criança aparece, o brincar aparece recorrentemente nessas histórias todas. Aquele velho brinca, e tem uma coisa, ali, ó, o velho poderia ser uma criança. O velho e uma criança são dois lados da mesma moeda na tradição Zen. Né? Então, assim, tem uma proximidade, mas, claro, tem distâncias também, mas aquelas transformações são interessantes também do Zaratustra. Tem uns escritos já sobre isso. Ainda colocaria essa coisa da tradição portuguesa com o Brasil, do Divino Espírito Santo com coroação da criança, não sei se você já viu essas tradições populares aí, que coroa uma criança como imperador do mundo, representativamente, dentro das festas, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa que tem
uma coisa oriental que vem ali junto com ele. Mas, bom, enfim, Eu não grato, conheço, Florentino. mas é interessante a linha de raciocínio. O Zen budismo tem algo a ver com o ateísmo? Uma pergunta interessantíssima. O Zen budismo tem algo a ver com o ateísmo? Olha só, não é o Zen budismo, não, o budismo. Não há Deus, ali não há Deus. Deus é uma forma é uma marra, certo? Agora, tem uma coisa interessantíssima, entende? Olha só, que é fundamental, gente, né? A gente tem que ver o que você está chamando de Deus. Agora, nas tradições orientais, não existe um pontapé inicial. Pá! Então, aí ele criou tudo, do nada. Não existe. O nada não é uma ausência que se contrapõe à criação. Então, Deus, enquanto criador, não existe de forma nenhuma aí. Nessa perspectiva, não tem criação, tá? E não tem perecimento. A criação e o perecimento ocorrem permanentemente. Não há um criador. Se Deus é tido como o criador, está fora. Ele não existe aqui. Outra coisa, a referência ética não é também. Então, veja só, as tradições budistas vão dispensando progressivamente essa ideia de Deus que nós temos na tradição judaico-cristã. O Deus que cria está fora. O budismo tem algo a ver com o ateísmo? Não é um ateísmo. É um teísmo? Não. Nenhuma das duas coisas. Agora, mas então você fugiu do páreo? Não, não é bem isso. É que quando, olha só, o desprendimento total desse 8º quadro, entendi o seguinte, assim, e daí? É um ateísmo? E se for? Não é? E se for? Se não for? Então veja só, esse desprendimento ele é tão radical, né, que ele não dá atenção a essa questão. Mas veja só, mas não temos o Deus ocidental como nós compreendemos dessa forma clássica aí sim, mas nós vamos ver o seguinte, a deidade do mestre Eckhart, que é o nada absoluto também, se aproxima da ideia de nada absoluto. Mas o Eckhart radicaliza a coisa também, radicaliza o conceito de Deus. Aí sim, nós vamos avançar. Então, a tal da teologia negativa, tal e tudo, então, aí nós podemos avançar. Então, existem já vários estudos sobre o conceito de Deus enquanto nada absoluto no Eckhart e o conceito de nada absoluto no budismo. Então, mas Oi? Florentino, assim, né? Essa ideia de não ter essência, não tem alma, só tem nada, é tão estranho, então não tem nada, então somos nada, somos meras ilusões, somos maias. Não, nós somos ilusões quando nós pensamos que nós somos alguma coisa. Essa é a posição do Zen budismo. Então, o Zen budismo vai dizer o seguinte, se você pensa que você é alguma coisa, você está no campo da ilusão. Né? Agora, você sai do campo da ilusão quando você percebe essa outra dimensão. Que você é nada mesmo. Hã? Quando você percebe que você é nada mesmo. Não, quando você percebe que você é uma inter-relação permanente com tudo, certo? E você para de pensar que você é o centro da coisa. Então, esse é o problema. Não, eu sou, porque eu sou, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O Zen budista vai dizer o seguinte, para com isso. Né? Você é em relação, tudo está em relação. Então, a ideia do nada é só para te jogar na relacionalidade. Entendi. Né? Então, a iluminação zen budista é a percepção, entende? Que nós não somos nada sem os outros, sem as outras coisas, sem as outras interconexões. Então, se nós somos interconexões totais, o que sobra como sendo nós próprios? Nada. Não sobra nada. A não ser que você ache, não, mas a minha alma sobra, porque ela vai, depois que eu morrer, meu corpo vai e tal, e tudo, mas a minha alma permanece. Aí o Zen budista vai dizer assim, certo? Assim, você desmontou o espiritismo kardecista também, né? É outra dinâmica.
é outra dinâmica. Não, o espiritismo não acredita numa alma que não tem, certo? Assim, que vai, que volta, aqui tem, entende? Uma dissolução total do quê? Certo? Dessas inter-relações, dessas interconexões, né? Uhum. Agora, e a tal da consciência, essa consciência não subsiste por si própria, por si mesma também. Então, não há essa separação entre corpo e alma, entre espírito e matéria. Isso aqui foi embora, foi por água abaixo, entende? E nós temos o quê? Nós temos uma relação necessariamente complementar desses elementos. Então, o que não existe é algo que subsiste por si próprio. Obrigada. Posso encerrar ou tem mais alguma questão? Uhum. Bom, essa é uma reflexão zen budista. Eu acho muito interessante. Essa é a reflexão colocada por essa história. Se vocês lerem o texto que eu disponibilizei, é o texto do Ueda, né? É um zen budista. Os trabalhos do Nishtani também, que era monge budista, estão nessa direção. Os trabalhos do Nagarjuna também estão na base, os trabalhos do Fatsang também estão na base. O que eu acho interessante é o desconforto que isso causa para a gente. Por que esse desconforto? Porque nós não entramos ainda no universo do Oriente. Certo? A gente fala sempre sobre o Oriente a partir de categorias que muitas vezes são inapropriadas, né? O que eu estou tentando fazer com vocês é o seguinte: olha, existem outras formas de pensar, né? E essas formas são consistentes também, não são formas inconsistentes de compreender o mundo, de compreender o nosso próprio eu. E acho que sem um diálogo entre as perspectivas ocidentais e as perspectivas orientais, nós nunca vamos chegar a compreender o que vem a ser realmente esse próprio que somos nós, que nós procuramos permanentemente, né? E nós estamos perdidos, porque todas as vezes eu olho no espelho, quem sou eu? Nunca sei quem sou eu. Nunca sei quem sou eu. E todo momento que eu me pergunto, quem faz filosofia não para de perguntar, entende? O zen budista diz o seguinte: para de perguntar, pega uma enxada e vai fazer alguma coisa. O zen budista, o taoísta, alguma coisa assim, vai se relacionar, vai se interrelacionar. Aí eu ainda falo, mas em tempo de pandemia, o que eu faço? Tem outros formatos, entende? Assim, tem as interrelacionalidades, mas tem outras interrelacionalidades mais palpáveis em tempos de pandemia. Mas fora da pandemia, aí a interrelacionalidade humana fundamental com as coisas, com tudo, com os elementos mais simples possíveis, com os mais complexos, entende? É a percepção da importância de coisas que a gente nunca percebe que estão nessa mesma dinâmica, né? Então, essa linha do Zen budismo, ela nos ensina a ver coisas que normalmente a gente não vê, né? O outro formato na pandemia pode ser, inclusive, este formato de novos pensamentos para reflexões? Eu acho importante esse formato de novos pensamentos, fazer outras coisas, talvez aprender um pouco mais a tal da meditação. E um ponto importante, o desprendimento do eu pode ajudar bastante, entende? Porque esse eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E tem um detalhe, aí tem um ponto importantíssimo que eu quero levantar, né? O Oriente enfrentou a pandemia de forma muito diferente do Ocidente, principalmente a China, Japão e Coreia, né? Por quê? Porque esse eu não teve vez lá, não tem vez, ele não foi estruturado, certo? Quando a pandemia chega no Ocidente, fala assim, mas eu
máscara, mas eu não quero a máscara, mas eu não quero, mas eu quero shopping, Ninguém disse o seguinte, assim, e as relações, e a interrelacionalidade? Certo? Na China, quando na China um prefeito de uma cidade diz, né, eu conheço esse fato, entende? E vários amigos estão na China, ou estavam na China no começo da pandemia, voltaram tal e tudo, né? O prefeito diz, olha, gente, parece um foco do vírus, o prefeito fala, gente, vamos fazer o seguinte, em uma semana todo mundo faz compra, tal, vai para casa e vamos para casa, vamos ficar 21 dias reclusos. Eu tenho uma amiga, que é uma amiga que é professora de um Instituto Confúcio, ela estava na China de volta e falou assim, vamos ficar em casa 21 dias. 100% da população ficou em casa 21 dias. No 22º dia, eles saíram para dançar, para comemorar a ida do vírus. Então, isso é outra história, isso é outra concepção de eu. É melhor do que a nossa? Não sei se é melhor que a nossa. Ah, mas lá não tem liberdade individual. Se você falar para o Chile, lá não tem liberdade individual, o chinês vai dizer o seguinte, não existe nada individual, como você vem me falar em liberdade individual? Tudo é relacional, a liberdade é interrelacional. E liberdade individual é essa que vocês construíram no Ocidente. Que eu é esse tão centrado que vocês construíram, que no momento fundamental da gente partir para uma coletividade, você fala, não, mas o meu eu não topa essa ideia de não ir para o shopping, meu eu não topa essa ideia de fazer isso, meu eu não topa. Então, veja só, eu acho que a gente teria que aprender muito com o mundo oriental nesse momento de pandemia, certo? Mas muito, muito mesmo, entende? Por quê? O exercício do esvaziamento do eu nos ajuda a suportar isso daí como sendo algo normal, afinal de contas, é mais um elemento interrelacional, o vírus que está por aí, ele não é uma criação do demônio, como os irmãos estão dizendo, certo? E outra coisa, né? Assim, essa dinâmica não é uma dinâmica tão complexa assim, como a gente pode imaginar, né? E não tem muita coisa em jogo, de morrer, né? Mas como exercitar essa interrelacionalidade a ponto de perder o tal do medo da morte, que é, na verdade, a grande morte do tal do budismo, entende? É o seguinte, assim, não há mais morte. Agora, claro, que eu estou falando de uma perspectiva, entre aspas, ideal de projeto zen budista que é atingido pelos grandes monges, né? Mas nós, como aprendizes, nós podemos, pelo menos, tentar algumas coisas nessa direção, né? Nesse sentido, fundamental. Meditação e fazer outras coisas mais da perspectiva oriental, ler mais Oriente e colocar em prática esse Oriente, eu acho que ajuda. Não estou dizendo que é a saída, né, gente? De forma nenhuma. Mas ajuda. Eu, pelo menos, tento fazer algumas coisas nessa direção. Como eu sou muito vinculado ao taoísmo, e na perspectiva taoísta, a atividade manual é fundamental, eu não vivo sem minha enxada, mas eu estou no sítio, né? Então, aqui a enxada é o exercício para o esvaziamento do eu. 2 horas com enxada na mão, e o sol quente, você não sabe, não tem mais eu nenhum. Gente, uma piadinha aí. Gente, muito obrigado a todos vocês, tá? Da minha parte, boa noite. Então, boa noite a todos. Obrigada, Florentino, por mais essa aula. Um tema interessantíssimo para a gente fazer várias reflexões. Agradecemos a presença de todos e de todas na noite de hoje. Essa aula está sendo gravada e ficará disponível no canal do YouTube do Centro de Estudos Universais. E o Florentino volta daqui 4 semanas com a 3ª aula da série Budismo Zen, da Escola de Kyoto e Mestre Eckhart, com o tema Mestre Eckhart e seus mestres. E os encontros de saberes essenciais são gratuitos, mas você pode contribuir apoiando a Rede Multiétnica, um projeto de fortalecimento da produção artesanal, alimentar e extrativista de povos indígenas e comunidades
pelo Centro de Estudos Universais e Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. E na semana que vem, teremos de volta o astrofísico Amâncio Friaça com o tema Os Sonhos de Descartes, dentro do tópico Histórias com Mais que Dois Lados. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. E até semana que vem. Até a próxima.